De acordo com o último boletim informativo divulgado pela Secretaria de Saúde de Pontes e Lacerda, os casos totalizam 2.825 confirmados, 2.547 recuperados, 163 pacientes em isolamento domiciliar, 11 casos internados na UTI, 10 casos internados em enfermaria e 84 óbitos registrados. Mas, afinal, de quem é a culpa pelo aumento dos casos da Covid-19 no município? Uma resposta que ronda diretamente o poder público, que é o responsável pela fiscalização. No entanto, sem a eficiência, os casos se alastram, já que uma parcela da população parece que ainda não se deu conta da gravidade e continua vivendo de forma perigosa, correndo o risco da contaminação. Diante da função institucional do Ministério Público de propor ação civil pública em defesa de direitos coletivos, a nossa equipe de reportagem deslocou até o Ministério Público para falar com a promotora doutora Alice Cristina, que pronunciou a respeito do posicionamento do Ministério Público em relação ao momento de calamidade pública. Inclusive, a doutora Alice Cristina ressaltou a necessidade de intensificar as ações de enfrentamento ao Covid-19, principalmente agora que Pontes e Lacerda está entre os municípios que registraram alta classificação de risco para a Covid-19. Nós entramos desde ontem em zona vermelha aqui no município de Pontes e Lacerda, que é preocupante. Outros municípios entraram também e isso gerou uma preocupação geral de necessidade de adoção de medidas não só por parte do Executivo, que é o que a gente está cobrando. Eu estive em reunião hoje com o prefeito acerca do meu entendimento da necessidade de aumentar a fiscalização, de aumentar eventualmente algum tipo de medida restritiva de ingresso de pessoas, por exemplo, em comércios. Não estou falando de lockdown, mas estou falando de aglomerações mesmo, tentar restringir para manter a população em segurança e a gente conseguir, na medida do possível, reduzir esses números para sairmos da zona vermelha o mais rápido possível. E também a gente entende que precisa haver uma conscientização da população, de modo geral, que é o quê? Usar máscara, que muitas das pessoas, porque houve uma queda do número e agora está vindo a segunda onda, deixaram de usar máscara em lugares públicos, a gente vê na rua, então é importante que as pessoas usem máscara. Importância do álcool gel para evitar a propagação e a contaminação. E, como eu disse, estamos cobrando, estamos conversando com o município, fazendo uma interlocução, né, porque a gente acha que esse é um trabalho conjunto, todas as frentes têm que se envolver. Ministério Público, estive com a secretária de Saúde, com o prefeito, a Procuradoria do município, para tentarmos, para além de ajuizar a ação judicial, essas questões, tentarmos conversar e achar uma melhor saída possível para que Pontes e Lacerda consiga passar esse momento difícil mais rápido e com o menos possível de vidas perdidas e o menos possível de pessoas doentes. Então, doutora, o Ministério Público tem feito alguma cobrança específica ao Executivo? Sim, que a gente tem cobrado do Executivo uma maior fiscalização, né, de pessoas, por exemplo, fiscais do município, de vigilância sanitária, outros tipos de fiscais, cobrando o cumprimento dos decretos atualmente em vigor, principalmente no comércio e na rua, que a gente tem cobrado do município também. Na medida do possível, isso é claro, uma decisão do gestor, né? Mas na medida do possível, nesse período de zona vermelha, que haja um aumento nessas restrições, até que a gente consiga sair novamente da zona vermelha. A gente entende que é difícil, não estou falando de lockdown, mas estou falando de diminuição, por exemplo, respeito do decreto de 50% só funcionando à noite, distanciamento entre as pessoas, exigência e fiscalização nos comércios do uso de máscara, do uso de álcool em gel. Então, o que a gente está nessa interlocução forte, conversando com o prefeito, dessa necessidade de maior fiscalização, e o Ministério Público entende, ainda estamos conversando sobre isso, mas que nesses dias de zona vermelha, algumas restrições devem ser retomadas, né, do momento que a gente estava no passado, conseguimos sair, agora temos que retomar para esperar esse momento mais difícil passar. Como o Ministério Público avalia o comportamento da população? A gente acha que tem que ser ação conjunta. A responsabilidade para passar por esse momento é de todos, indistintivamente. A gente precisa da força do Poder Executivo, a gente precisa da força do Ministério Público, a gente precisa da força da população também, que nos responda, né, com essas medidas, porque as pessoas precisam saber que vidas são bens de valores inestimáveis e que se a gente não se proteger e proteger o próximo, vai ser mais difícil para sairmos
em conjunto dessa situação difícil. Então, a gente pede para as pessoas, em lugares públicos, usem máscara. Não, pessoas que não, se você precisa sair, porque você precisa trabalhar, enfim, tente não ter contato com um eventual parente, tal, que seja grupo de risco, que são as pessoas mais vulneráveis para a doença. Então, protejam os idosos, as pessoas com doença crônica. E vamos tentar sair disso o mais rápido possível, e a gente entende que o caminho é a união, é o diálogo, é a conversa, é tentar imprimir esforços coletivos. Doutora, no ano passado, devido à alta aglomeração de pessoas no terminal turístico de Pontes Lacerda, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública. Para este ano de 2021, o Ministério avalia a situação de ingressar novamente com uma ação civil pública? Avaliamos, sim. Nós estamos avalizando e analisando as medidas que precisam ser tomadas. Inclusive, eu deixo o Ministério Público de portas abertas para a população que quiser falar conosco. Através, pode ser da ouvidoria, o telefone 127, ou mesmo aqui na porta, sempre vai ficar o WhatsApp da promotoria disponível, para que qualquer situação que a população identifique de extrapolamento de riscos, nos fale, que a gente precisa desse feedback da população também, para que a gente possa adotar. E estamos avaliando quais medidas iremos tomar diante desse aumento de casos agora recente.